Olá, boa tarde a todas e a todos. É um imenso orgulho estar aqui com vocês hoje e agradeço imensamente à organização do evento pela oportunidade de falar desse tema que é tão caro para mim já há algum tempo, né? Então, vamos lá. Para passar, é esse aqui? Ah, tá. Tá bom. Então, aqui, eu sei que já foi feita uma apresentação, mas aqui eu só expando um pouco mais esse momento, para que vocês entendam exatamente o meu lugar de fala, né? Eu sou formada em museologia, acabei enveredando pela área de documentação de coleções museológicas, que é basicamente o que eu faço hoje em dia, e me especializei em ciência da informação por meio do meu mestrado. E, em termos de experiência profissional, eu já tive a chance de atuar tanto dentro de instituições museológicas, como o Museu da Energia e o Museu da Imigração, como também em órgãos públicos que gerenciam esse tipo de instituição, né, como a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura. Hoje eu atuo como consultora freelancer, trabalho especialmente na parte de acompanhamento de projetos de implantação de software de gestão de coleções. E tem uma parte minha da vida, né, que é uma parte em que eu faço voluntariado, que é justamente essa envolvida com Creative Commons. Hoje, eu sou representante para projetos OpenGlam, dentro do capítulo brasileiro do Creative Commons. E também tive a chance, desse ano, de ser a embaixadora regional da campanha Arte Mais Feminismo, que visa a melhoria e criação de artigos sobre mulheres artistas na Wikipédia, né? Então, esse é um pouco do meu ponto, né, do meu lugar de fala, de onde eu vou abordar todos os tópicos que eu pretendo com vocês durante essa tarde. E aqui são alguns dos pontos que eu pensei para a gente conseguir organizar essa conversa, né? Porque falar de acesso aberto é uma coisa muito ampla, então eu preferi escolher alguns determinados aspectos dessa discussão para a gente conseguir avançar. O primeiro seria justamente trazer uma discussão sobre o que é, de fato, acesso aberto, né? Claro que a gente tem aí milhares de possibilidades de definição, não existe uma única definição a respeito disso. Eu trouxe uma que interessa mais para a área de patrimônio cultural, para discutir com vocês algumas das características, e depois trago isso justamente para a perspectiva do OpenGlam, né, que é justamente o olhar sobre essa questão do acesso aberto colocado no contexto das instituições de memória e de patrimônio cultural. E, por fim, eu coloco, então, quais são as oportunidades e desafios práticos, né, de adoção dessa perspectiva para instituições de memória. Como a minha trajetória foi muito calcada em cima de museus, por mais que eu fale a todo momento dessa possibilidade de acesso aberto e de possibilidade de adoção da perspectiva OpenGlam em diferentes instituições de memória, eu já deixo aqui de antemão para vocês que sempre vou estar falando muito a partir dessa experiência que eu tive com museus. Algumas coisas eu sei que são replicáveis, são fáceis da gente conseguir imaginar sendo realizadas em outras instituições semelhantes, outras a gente tem que guardar aí as devidas proporções, que a gente sabe que tem especificidades para bibliotecas, arquivos e instituições congêneres, tá? Então, vamos lá. Então, afinal de contas, o que é acesso aberto? A gente, nesses 2 dias, tem ouvido falar muito, né, sobre essa questão do acesso aberto, da ciência aberta, da importância da difusão. Então, eu fiz questão aqui de trazer uma definição. Como eu comentei com vocês, não é uma definição única, ela é uma das que existem na literatura sobre esse tema, né? E essa definição diz o seguinte: acesso aberto significa que o conteúdo, material ou dado liberado na internet está disponível para qualquer um que queira utilizá-lo, reutilizá-lo ou distribuí-lo de forma gratuita, com a única obrigação de mencionar o autor do conteúdo original quando requerido. Essa é uma definição bastante, como é que eu posso dizer, até uma certa forma radical, no sentido de que ela realmente prevê que tudo aquilo que a gente está querendo chamar de conteúdo aberto, né, de um recurso que foi disponibilizado segundo a perspectiva do acesso aberto, de fato está livre de qualquer tipo de restrição. Então, as pessoas têm essa possibilidade de reutilizar esse material de uma maneira bastante franca e aberta.
Essa é uma definição que está presente na Declaração sobre Acesso Aberto ao Patrimônio Cultural, que ainda é uma declaração em processo de finalização, digamos assim, mas ela é muito próxima da definição de Open Data da Open Knowledge Foundation, que vocês podem encontrar na internet também. E o que a gente pode, então, trazer em 3 pontos, né? Sintetizar essa definição? O que ela diz para a gente? Que acesso aberto tem a ver com disponibilidade, né? Então, se eu tenho um recurso digital, quer dizer, se eu tenho algo que foi criado a partir da minha coleção, por exemplo, por meio de processo de digitalização, eu tenho que tornar isso disponível, eu tenho que tornar isso passível de ser encontrado, digamos assim, nesse ambiente online. Geralmente, essa questão da disponibilidade também está atrelada à facilidade de download, né? Então, não basta só eu disponibilizar esse material no meu site, no meu repositório, no meu catálogo online, mas eu também permitir que as pessoas façam download desse material para facilitar o reuso e a redistribuição, que é o próximo ponto, né? Que é justamente quando a gente torna isso mais fácil para as pessoas e também anexa, digamos assim, a essa facilidade uma licença muito clara, jurídica, né, de natureza jurídica, dizendo para as pessoas o que de fato elas podem fazer com aquele material. E aí, no que de fato é possível fazer, estabelecendo sempre termos muito amplos, fazendo com que as pessoas tenham muita liberdade na reutilização desse material, né? Inclusive para fazer remixagem, edição, reutilização desses conteúdos de diferentes formas. E aí a gente também tem uma última síntese, digamos assim, dessa definição, que é a participação universal, né? O que significa isso em termos práticos? É quando a gente tem, nas nossas licenças, de fato, uma perspectiva de abertura bastante ampla, né? Então, a gente não tem nem, por exemplo, a restrição de uso comercial. Quer dizer, eu libero o meu material e tenho a consciência de que as pessoas podem reutilizar isso, inclusive para finalidade comercial. É claro que aí, de novo, a gente tem que fazer sempre as devidas proporções dentro da aplicação da realidade das instituições. Nem toda instituição vai poder fazer totalmente esse tipo de abertura, mas que isso está previsto na perspectiva de acesso aberto, né? Essa perspectiva, ela já vem sendo, digamos assim, construídas já há muitos anos. Existem várias áreas do conhecimento que aplicam essa perspectiva nas suas diferentes ramificações, e a área do patrimônio cultural é uma delas. Aqui a gente tem só um último slide, né, a respeito dessa definição, que traz o seguinte: para a gente falar de acesso aberto, né, além de conhecer as definições que estão em jogo e o que implica, de fato, a gente começar a desenhar uma perspectiva de acesso aberto para as nossas coleções, a gente tem que pensar nesse tripé, digamos assim, né? Quando eu falo da perspectiva conceitual, é justamente porque pensar acesso aberto implica em pensar numa forma diferente de trabalhar, né? Implica eu mudar, muitas vezes, o paradigma da minha instituição a respeito do que as pessoas podem ou não podem fazer com aquilo que eu preservo. A perspectiva tecnológica também está carregada, ela vem junto com tudo isso, né? Porque não só eu tenho que disponibilizar esses meus recursos nos meus sites, nos meus catálogos online, mas eu tenho que pensar em todo o aparato tecnológico que eu tenho que ter por trás para conseguir fazer isso acontecer, né? E a perspectiva jurídica, que, claro, como eu já comentei, tem a ver com as licenças, né, que eu atribuo a esses recursos digitais, de modo que eles possam ser reutilizados de uma maneira bastante franca e aberta pelas pessoas. Então, essas 3 perspectivas, elas caminham juntas quando a gente fala de acesso aberto, e elas se refletem, digamos assim, nessas diferentes áreas do conhecimento que resolveram adotar essa discussão dentro dos seus âmbitos, digamos assim, incluindo a de patrimônio cultural. E aí a gente chega, então, na proposta Open Glam. Alguém aqui já tinha ouvido falar disso? Já? Que bom. Essa é uma perspectiva, né, que ela vem sendo construída também a partir do início da década de 2010. Ela foi
criada, digamos assim, como um grupo de trabalho no âmbito da Open Knowledge Foundation, e acabou que esse nome Open GLAM, hoje, ele acabou ganhando uma adoção, né, uma prática, digamos assim, terminológica, de uso terminológico, que vai para muito além da Fundação Open Knowledge. E o que significa, né, esse acrônimo Open GLAM? GLAM, em inglês, nada mais é do que um acrônimo para Galleries, Libraries, Archives and Museums, ou, traduzindo para português, galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Pensando na perspectiva do Open, né, que é essa palavra que vem antes, a gente está pensando justamente no conjunto dessas instituições de memória que juntas poderiam trabalhar para abrir as suas coleções, trabalhando de uma maneira integrada e facilitando a recuperação desses recursos digitais, fazendo que o patrimônio cultural possa, então, ser conhecido de uma maneira mais integrada, mais aberta, né, e mais passível de ser reutilizado de diferentes formas por qualquer pessoa. Então, a perspectiva Open GLAM, ela navega bastante por essas águas, né, de uma perspectiva de que as instituições de memória têm a capacidade de trabalharem de uma maneira integrada, utilizando a tecnologia e o ambiente digital a seu favor. E isso vai muito como uma resposta a uma forma de trabalho, né, que a gente pode considerar hoje bastante tradicional, mas que em diferentes momentos a gente ainda se vê lutando contra ela, que é justamente o quê? Essa organização, muitas vezes, que a gente tem das instituições de memória e que preservam o patrimônio, muito como silos de informação, né? Então, a gente tem cada setor produzindo informações estratégicas e importantes, mas que muitas vezes esses setores não conversam, e por muitas vezes essas coleções que são, digamos assim, os pontos geradores da produção desse conhecimento, acabam ficando isoladas, porque elas podem ser de todos os setores e, ao mesmo tempo, de nenhum. E o público, nesse ponto, nessa perspectiva, acaba muitas vezes tendo que acessar diferentes portas, diferentes balcões, para conseguir ter aquela informação que ele precisa ou que ele deseja, né? Então, esse é um tipo de abordagem do trabalho com a informação que a gente sempre tem que lutar para ultrapassar, porque ela justamente gera essa prática do telefone sem fio, né? Quer dizer, as pessoas indo em várias portas para tentar conseguir aquela informação que, de outra forma, elas poderiam conseguir num lugar só, de uma maneira integrada, e muitas vezes até de forma online, né? Uma coisa mais rápida. O que a gente tem hoje, e a perspectiva Open GLAM caminha bastante de mãos dadas com ela, é esse olhar sobre o trabalho de produção, de organização da informação, que vai ao encontro de ter as coleções e os públicos na centralidade do trabalho, né? Então, é sempre uma questão que eu gosto muito de falar com os meus alunos do curso técnico de museologia, que quando a gente faz todo esse trabalho, né, e a gente tem visto aqui várias apresentações que reforçam a complexidade e a delicadeza que isso implica, né, o trabalho com a informação, a gente sempre tem que lembrar do para quem a gente está fazendo isso, né, da razão de ser das nossas instituições. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva que traz o público e as coleções para a centralidade do trabalho, a gente percebe o quanto, de fato, a gente consegue dar um salto de qualidade na perspectiva do acesso, na perspectiva da abertura, de fato, das instituições para um diálogo maior com a sociedade por meio do seu patrimônio, né? Quando a gente pensa em acesso nas instituições de memória, é claro que esse assunto tem diferentes dimensões, eu não vou me ater a todas elas. Quando a gente começa até a estudar mesmo as políticas de acesso que as instituições têm desenvolvido, principalmente na área museológica, e eu tive a chance de fazer um trabalho recente sobre isso, por conta de um trabalho de consultoria que eu desenvolvi, a gente vê o quanto esse assunto, ele de fato é vasto, e, de fato, ele pode, inclusive, englobar essa questão das coleções abertas ou até ir mais longe, né? Falando de questões como, por exemplo, diferentes níveis de acessibilidade dentro das instituições, né? Acessibilidade comunicacional, acessibilidade atitudinal, acessibilidade física, enfim.
caindo em questões também de acessibilidade, de acesso físico aos prédios, né? E aí, por fim, acesso às coleções, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista digital. Quando a gente fala do Open Glam, a gente está falando basicamente de um trabalho que começa muitas vezes com um acervo físico, quer dizer, eu estou ali tratando as minhas coleções e tem uma reverberação muito forte nessa coleção digital que eu consigo criar a partir do físico, né? E aí a gente tem aqui os princípios Open Glam, né? Esses princípios, eles foram atualizados algumas vezes e eles foram uma tentativa, digamos assim, foram e são ainda uma tentativa de trazer essa discussão a respeito da abertura das coleções para um plano mais tangível, né? Quer dizer, tudo bem, a gente está falando aqui de acesso aberto, a gente sabe que tem diferentes formas de interpretar o acesso, e uma delas é justamente dar maior acesso às coleções, começando a partir de um trabalho com as coleções físicas que reverbera no digital, mas tá bom, eu tenho então algum caminho das pedras, eu tenho alguma orientação que eu possa seguir enquanto instituição de memória para me ajudar a fazer isso acontecer? A Open Knowledge Foundation, por meio desse grupo de trabalho chamado Open Glam, então fez um esforço, a partir dos anos 2011, de estruturar esses princípios, chamados princípios de Open Glam, que são esses 5. Né? Eles estão atualmente em revisão, né? Já vou falar disso daqui a pouquinho. Vocês conseguem ter acesso à versão completa do texto dos princípios, tal como eles estão agora nesse link, que está aqui, que é o link do blog, da página do Creative Commons Brasil, que a gente conseguiu traduzir por meio da atuação dos nossos voluntários lá no Creative Commons. E os princípios são os seguintes. O primeiro traz para a gente o seguinte: os metadados que a gente lança nos nossos catálogos online, né, nos nossos repositórios, enfim, eles devem sempre ser liberados em domínio público ou em CC0, né, que é, na verdade, uma ferramenta que o Creative Commons tem, né, dentro do seu sistema, digamos assim, de licenças padronizadas, que estabelece que você, enquanto criador, dentro do seu prazo de proteção, você decide abrir mão daquela restrição dos anos de proteção de direito autoral da sua criação. Né? Então, o Creative Commons Zero, ele tem essa prerrogativa de que você pode abrir mão dos seus direitos, mesmo que você esteja dentro do prazo legal de proteção da sua obra intelectual. Então, ele diz, metadados liberados. A segunda, que é uma coisa que eu acho que afeta bastante as instituições de memória, particularmente os museus, e eu tenho visto bastante isso na minha prática, da gente não criar camadas adicionais para aqueles itens que já estão em domínio público. E aí tem uma situação muito da prática, que talvez alguns de vocês já tenham vivido, que é o seguinte: quando a gente tem a necessidade de fotografar a nossa coleção, né, objetos que sejam esculturas, pinturas, gravuras, enfim, muitas vezes esses objetos já estão em domínio público. Mas aí a gente tem a produção de uma imagem daqueles itens, né, uma fotografia, e muitas vezes essas fotografias em si têm um prazo de restrição. O que se está pedindo aqui, se está se orientando por meio desse segundo princípio, é de que essas imagens que são produzidas a partir de itens que já estão em domínio público sejam também consideradas em domínio público, né? Não tragam uma camada de direitos para algo que, se não fosse isso, poderia ser reutilizado de uma maneira bastante franca. O terceiro ponto tem a ver com a questão da política, né? Quer dizer, quando a gente libera alguma coisa no nosso site, no nosso repositório, enfim, a gente, enquanto instituição, tem que ter uma declaração muito robusta e muito clara a respeito do que as pessoas podem ou não fazer com aquilo, né, que a gente está liberando, justamente para evitar qualquer tipo de mal-entendido ou até aquela necessidade, muitas vezes, da instituição acabar respondendo por alguma coisa, ou tendo que, enfim, entrar em contato com algum usuário que fez mau uso daquele item, porque algo não estava claro na sua declaração ou nos seus termos de uso, digamos assim, daquilo que foi disponibilizado. Né? Então,
ter esses textos muito claros, muito robustos, né, sempre construídos aí com apoio jurídico, é bastante importante para que a gente consiga ter essa liberdade sendo usada de uma maneira adequada e de acordo com os princípios que a instituição estabeleceu para si. O quarto princípio traz o seguinte, que a gente também, quando libera esses recursos, que a gente procure liberar usando formatos que possam ser lidos por diferentes sistemas operacionais. Então, pensar em qual é o formato que eu vou utilizar para divulgação, para difusão daquilo que eu digitalizei, é igualmente importante para facilitar esse reuso. Isso é um dos princípios OpenGLAM. E o quinto princípio é que todas as instituições devem aproveitar ao máximo qualquer oportunidade, né, de engajamento de público online. Quer dizer, esse público que acessa os nossos sites, muitas vezes, não é o mesmo público que vai às nossas instituições, principalmente no caso dos museus. A gente pode ter esse público aparecendo de uma maneira combinada, mas não necessariamente, né? Então, esse público que é online, que ele visita os nossos catálogos, que às vezes tem interesses que são diferentes do público que vai visitar fisicamente as nossas instituições, ele pode ser também engajado em diferentes atividades, incluindo a de enriquecimento da experiência com o patrimônio cultural, né? Ele pode ser convidado a participar de diferentes formas, como a gente tem visto já em alguns casos bem interessantes, inclusive, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Esses princípios OpenGLAM, eles têm passado por uma revisão, justamente pelo fato de que se percebeu numa pesquisa realizada no ano passado que os princípios ainda eram pouco conhecidos e ainda não se tinha muita certeza, enquanto comunidade de profissionais que atuam nas instituições de memória, o quanto eles, de fato, eram efetivos, digamos assim, para uma prática, né? O quanto, de fato, eles funcionavam como princípios. E aí o que aconteceu foi que esse grupo de pessoas interessados nessa discussão, então, que vinha, né, acompanhando os princípios desde o início, fez uma chamada, né, para pessoas por meio de uma mailing list, de pessoas que estariam interessadas em participar do processo de revisão. Um novo grupo de pessoas se reuniu em torno disso, eu tive a oportunidade de fazer parte, faço ainda, e aí uma nova versão dos princípios está, digamos assim, no forno, né? Ela não vai mais se chamar Princípios OpenGLAM, vai se chamar Declaração sobre Acesso Aberto ao Patrimônio Cultural, e o que eu estou trazendo para vocês é totalmente primeira mão, porque é uma coisa que a gente ainda está em processo de discussão. A perspectiva é ter isso liberado e publicado em fevereiro do ano que vem, na nova versão. E aí, esses princípios acabaram tomando uma outra configuração, né? Eles acabaram ganhando esses 3 grandes tópicos, chamados direito autoral e licenciamento, normas técnicas para acesso aberto, e um último tópico que ele não é tanto no sentido de uma recomendação mais pontual, mas sim uma carta de princípios, né? Uma carta de intenções do que a declaração tem a respeito desse tema do conhecimento tradicional, privacidade e considerações éticas sobre o patrimônio cultural. Ali no primeiro tópico, quando a gente fala de direito autoral e licenciamento, a gente tem alguns assuntos que já apareciam na primeira versão da declaração dos princípios de OpenGLAM, né? Quer dizer, representações digitais de materiais de domínio público devem permanecer em domínio público, que isso era uma coisa que já existia na versão anterior. Metadados liberados em termos menos restritivos possíveis. Isso traz uma amenizada de um princípio, né? Porque ali a gente tem como primeiro princípio que os metadados deveriam ser publicados em domínio público ou em CC0, e nessa nova versão a gente tem uma suavizada nisso, né? Quer dizer, os metadados eles podem ser publicados com alguma licença específica que seja aberta, né? Prevendo aí que nem tudo vai ser publicado em domínio, vai ser liberado em domínio público ou em CC0, né? Em relação às normas técnicas, já é uma coisa que também já existia nos princípios OpenGLAM, né? Quer dizer, as representações digitais devem permitir reutilização do ponto de vista técnico, ou seja, liberar
conteúdo e recurso digital, sempre com formatos de arquivos que sejam compatíveis com esse uso e coisas do tipo, e prevê a interoperabilidade entre sistemas, né? Isso também é uma questão que aparece nessa declaração e que tem tudo a ver com essa preparação do material para a liberação nessa perspectiva de acesso aberto. E esse último ponto é um ponto interessante que a comunidade sentiu necessidade de trazer nessa declaração, que é o seguinte, que quando a gente fala de abertura de coleções, a gente sempre tem que pensar que não é tudo que a gente vai ou deve abrir na internet, né? O professor Sayão falou muito bem disso na parte da manhã, eu concordo bastante com esse olhar, né, de que a gente, de fato, não tem nem condições de fazer isso, mas quando a gente pensa, né, que nas nossas coleções, muitas vezes, a gente está lidando com materiais que têm pessoas fotografadas, comunidades, muitas vezes, de origem, que às vezes tiveram seus rituais sendo fotografados, rituais que não são para serem vistos por todas as pessoas, né? Então, tem uma série de materiais sensíveis, dados privados, que não necessariamente a gente tem que disponibilizar, né? Então, a gente tem que ter consciência dos limites que estão em jogo quando a gente começa a pensar no que a gente vai digitalizar, no que a gente vai trabalhar na perspectiva do acesso aberto, né? Então, essa parte aqui da declaração, ela fala bastante sobre isso, né, de questões mais sensíveis que não necessariamente a gente vai ter a liberdade ou a autorização para conseguir fazer esse tipo de trabalho de abertura. E aí, indo assim, para essa segunda parte da minha fala, né, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as oportunidades. Quando a gente tem essa perspectiva, né, do acesso aberto sendo aplicada na prática, a gente consegue visualizar alguns impactos que são positivos. Vou contar aqui um estudo de caso para vocês. Alguns de vocês talvez já tenham até visto essa minha fala, que eu já sempre trago esse exemplo, né, trouxe mais alguns hoje, que é o caso do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O museu, ele tinha um desejo muito grande, lá em idos dos anos 2015, de fazer a sua coleção museológica ser mais conhecida pelo público, né? Porque até então, em termos de imagem, a instituição ainda era muito atrelada ao antigo arquivo, ao arquivo da antiga hospedaria de imigrantes do Brás, né? E como esse arquivo não estava mais, e não está mesmo com a instituição então queria forjar para si mesma uma nova imagem pública, fazendo com que esse acervo museológico pudesse ser mais conhecido das pessoas que visitavam ou que tinham interesse em conhecer a instituição. Pois bem, em 2015 a gente tinha esse desejo, mas, e aí eu falo a gente, porque eu estava trabalhando lá no museu nesse período, mas a gente não tinha nenhuma perspectiva, por exemplo, de montar um catálogo online, né? Não havia nenhum recurso muito claro para a gente naquele momento, só o desejo mesmo, né? E diante de uma série de dificuldades que a gente começou a ter, porque aí a gente começou a se perguntar, mas, poxa, o que a gente vai disponibilizar? Vai disponibilizar tudo? Né? Tem muita foto da nossa coleção que é foto de objeto praticamente igual. Será que eu preciso colocar 12 mil itens na internet? Que tipo de trabalho isso vai me dar? 12 mil parece pouca coisa, né? Mas não é, se a gente começa a pensar em todo o trabalho de preparação dos metadados, de verificação de qualidade da imagem, para colocar no catálogo online, etc. Isso pensando na realidade de uma equipe minúscula, né? Então, a gente começou a se perguntar em como a gente poderia fazer isso. Uma alternativa que surgiu foi justamente da gente não fazer algo próprio, mas utilizar de uma plataforma colaborativa como a Wikipédia, né? E aí a gente começou a fazer uma série de pesquisas a respeito de como fazer isso. A gente teve a ajuda de um coletivo na época chamado Wiki Educação Brasil, que é um coletivo que ainda existe, de pessoas que se reúnem para editar a Wikipédia e auxiliar instituições que têm interesse em trabalhar com a Wikipédia. E a gente começou, então, a pensar em como seria possível liberar parte desses itens, né, dessas fotos da nossa coleção, dentro de um ambiente colaborativo em que a gente sabia de antemão que a gente não ia ter
absolutamente o controle sobre isso, né? Então, foi todo um processo também interno da instituição de se convencer de que o controle, quando a gente fala em abertura de coleções no ambiente online, ele é muito relativo, né? E a gente precisa sempre ter consciência disso, ainda mais quando a gente usa uma plataforma colaborativa. O Museu da Imigração, então, preparou um primeiro lote de 70 imagens, depois um segundo lote com mais imagens, que no total deram 119 arquivos liberados para serem carregados nesse ambiente Wiki. Isso resultou na melhoria de 33 artigos em 13 diferentes versões da Wikipédia. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a Wikipédia ela é a maior enciclopédia online do mundo. Ela chega a ter mais de 8 milhões de visualizações por dia. A Wikipédia em inglês é a maior, mas a gente tem mais de 200 Wikipédias ativas hoje, que significa que a Wikipédia existe em mais de 200 línguas, né? E aqui alguns exemplos de como isso funcionou na prática. A gente tem essa série de imagens aqui, que são imagens do primeiro lote, né, que o Museu da Imigração decidiu carregar. Aqui a gente está vendo um ambiente não exatamente da Wikipédia, mas do Wikimedia Commons, que é o repositório multimídia que alimenta todos os projetos Wiki. Então, quando a gente entra, por exemplo, na Wikipédia e vê aquela infobox do lado direito, né, nos artigos, e aí essa infobox traz uma foto, essa foto, ou áudio, ou vídeo, enfim, eles são carregados a partir do Wikimedia Commons. É um ecossistema Wiki, digamos assim, que se retroalimenta. Então, primeiro foi necessário carregar no Wikimedia Commons para depois as imagens serem reutilizadas na Wikipédia, né? Então, aqui é o Wikimedia Commons. Aqui são só os outros lugares onde o museu também decidiu testar a liberação dessas imagens. No Flickr, no Pinterest, na Wikipédia, no Wikimedia Commons, e utilizando uma licença Creative Commons que dava bastante liberdade para as pessoas que queriam reutilizar essas imagens. Aqui é um colar de âmbar da coleção do Museu da Imigração, que foi carregada nesse primeiro lote. Aqui é todo o processo de descrição dessa imagem que é necessário. Quando a gente carrega algum arquivo no Wikimedia Commons, a gente tem que criar uma legenda, que é uma espécie de descrição desse material. E eles sempre pedem que a gente faça pelo menos em 2 línguas, né? A colocação aí da autoria, da fonte da imagem, da data, e tem alguns outros metadados que também são carregados automaticamente pelo próprio Wikimedia Commons, né? Que eu não coloquei aí, mas eles também fazem isso. E aqui alguns exemplos do reuso dessa imagem, né? Quer dizer, a gente tem aqui essa imagem sendo utilizada para ilustrar o artigo sobre âmbar na Wikipédia em inglês, na Wikipédia Farsi e na Wikipédia em português. Se uma pessoa clica sobre a imagem desse colar de âmbar, ela vai visualizar a imagem com essa fichinha, sabendo que essa imagem é de um objeto que pertence ao Museu da Imigração. O segundo caso, que eu acho que é bem interessante também, e fiquei particularmente feliz quando percebi, né, foi quando eu fui verificar numa ferramenta que existe dentro do ambiente Wiki, que é de você poder verificar quantas vezes aquela imagem já foi reutilizada em algum dos projetos Wiki. E eu fui verificar dessa imagem aqui, que é de um anorak, né? Esse anorak foi doado por uma senhora no início da década de 2000, se eu não me engano. Ele tem uma história em si muito interessante, né? Ele foi utilizado para ilustrar o artigo da peça de vestuário Anorak. Fui eu que criei esse artigo, por isso que eu sei, né? Não sei se ele já saiu da fase de esboço, mas ele estava assim pequenininho e utilizou a imagem do Museu da Imigração para ilustrar. Algum tempo depois, quando eu fui atrás dessa ferramenta para verificar se essa imagem já tinha sido reutilizada alguma outra vez, eu identifiquei que um usuário da Wikipédia em inglês tinha utilizado essa imagem, né, da coleção do Museu da Imigração para ilustrar o artigo de um álbum da banda Marillion chamado Anoraknofobia.
E esse álbum, né, ele foi uma espécie de homenagem aos fãs da banda, que são conhecidos como anoraks. Então, a imagem da peça do Museu da Imigração aparece ali com uma legendinha, né, no lado direito da tela, falando que os fãs da banda são conhecidos por esse nome, né? E eu fiquei muito contente de ver justamente como esse item da coleção foi reutilizado de uma maneira completamente inesperada, de uma maneira completamente recontextualizada, e me deixou muito contente, porque eu acho que quando a gente pensa na liberação do patrimônio cultural, o que a gente quer é isso mesmo, né? Os acervos no mundo. E quando a gente fala acervos no mundo, eles podem tomar esses caminhos que são divertidos, inesperados, são uma surpresa boa, digamos assim, para a gente, né? Que a gente acaba nem, de fato, imaginando lá atrás das nossas mesas, dentro das nossas reservas técnicas, né? Foi uma coisa bem positiva. Então, esse é um exemplo. Esse segundo exemplo, eu não participei, mas achei interessante trazer para vocês, que é um exemplo que está acontecendo agora, né? O Museu Paulista decidiu também fazer um projeto dessa natureza, de abertura de dados e de imagens da sua coleção no Wikimedia Commons, para que isso pudesse ser reutilizado na Wikipédia. E aí a gente tem, hoje, um total de 23.005 imagens da coleção do Museu Paulista sendo liberadas nesse ambiente. Hoje é o nosso maior projeto de liberação de recursos digitais de coleção em ambiente Wiki, né? Esse é um projeto bem interessante de vocês conhecerem. Aqui, por último, é um último exemplo de oportunidade, né? Que, enfim, que a gente pode verificar o quanto as coisas podem tomar rumos muito criativos, né? Aqui a gente tem uma tela desse artista, né? Retrato de uma garota vestida em azul, de 1641, é uma obra já em domínio público. Essa obra é do Rijksmuseum, em Amsterdã, que promove justamente a liberação de imagens, né, da sua coleção, num ambiente chamado Rijksstudio, e de tempos em tempos eles fazem um concurso, né, para promover justamente a reutilização desse conteúdo pelo público. E as soluções mais criativas de reutilização ganham, digamos assim, uma espécie de premiação. Uma espécie não, ganham uma premiação. E aqui foi acho que foi o concurso de 2017, se eu não me engano, em que uma designer fez essa máscara que a gente pode usar para dormir a partir dos olhos dessa pintura, né? E ela ganhou o primeiro lugar. E essa máscara, posteriormente, foi colocada na lojinha do museu, na lojinha online, em que as pessoas podem adquirir se elas quiserem, né? E aqui é o último exemplo, de fato, a Mona Lisa, famosíssima. Aqui a gente tem uma apropriação dessa obra em domínio público pelo Maurício de Souza, né, o famoso cartunista, quadrinista. E uma exposição que aconteceu em 2001, lá em São Paulo, começou em São Paulo, eu me lembro dessa exposição, chamada História em Quadrões, que eram releituras de obras de arte já em domínio público com personagens da Turma da Mônica. Isso também é uma forma de apropriação de conteúdo já em domínio público, facilitando a criatividade humana, digamos assim, né? Nesse período, provavelmente o Maurício de Souza não estava pensando em acesso aberto, né? Mas esse é um tipo de releitura e reinterpretação que a gente pode ter a partir das possibilidades, né, que o acesso aberto nos traz. E aqui, meu Deus, falei que era o último, mas eu vou correr aqui. Aqui a gente teve, em 2015, uma experiência do MoMA, liberando datasets, né, da sua coleção, de uma maneira livre também. São listas e listas e listas de nomes de artistas, por exemplo, que podem ser reutilizados por outras instituições. Então, são dados que já são padronizados, digamos assim, e que podem ser carregados em outros sistemas de gerenciamento, principalmente para a questão de controle de autoridade, né? Esse é um exemplo. E aí, chegando nos desafios, encerrando já a minha fala, a gente tem, não só, claro, nem tudo é um mar de rosas, né? Quando a gente pensa na questão do que fazer com aquilo que a gente digitaliza, a gente tem uma série de desafios, principalmente quando a gente pensa na realidade brasileira. Acho que uma questão, de fato, é trazida com bastante clareza por essa pesquisa do CETIC,
né, que é ligado ao CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é uma pesquisa que é realizada desde 2016 e que ela traz alguns dados sobre presença, digitalização e disponibilização de acervo por tipo de equipamento cultural. Então, a gente tem aqui os arquivos aparecendo como as instituições que mais digitalizam e mais disponibilizam acervo na internet, e os museus aparecendo como instituições que digitalizam cerca de 61% e disponibilizam acervo para o público em termos de 40%. Né? Eles só estão na frente aqui das bibliotecas, mas aí as bibliotecas têm o percentual baixo de disponibilização de em torno de 22%, pelo fato de que elas têm questões de direitos autorais muito pesadas, que aí é uma questão muito própria delas. Né? Mas a gente pode ficar se perguntando, poxa, dentro desse universo de instituições que participaram da pesquisa, só 40% consegue disponibilizar. Sendo que a gente sabe que, muitas vezes, as nossas coleções têm itens que já estão em domínio público ou que não possuem nenhum tipo de restrição relacionada a direitos autorais. Né? São objetos do cotidiano e que a gente não tem isso sendo disponibilizado, sendo que 61% de que participou da pesquisa diz que faz digitalização. Então, para mim, que atuo na área de museus em especial, esse é um dado que pisca em vermelho para mim, né? E que fala o quanto a gente ainda tem para caminhar para conseguir atingir um patamar de um pouco mais de qualidade em termos de difusão e acesso. E aqui, de fato, encerrando a minha fala, eu tenho alguns desafios que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles eu já comentei, que é a questão da mudança de paradigma profissional. Desculpem, está escrito errado. Que é o quê? A gente mudar a nossa cabeça em relação a isso. Eu, como museóloga, muitas vezes me vejo pensando muito na questão do quê? Do controle, né? Do controle físico das coleções, de saber onde as coisas estão, da segurança física das coisas. E isso é importante. Eu fui treinada para isso. Mas, de novo, eu tenho sempre que me lembrar do porquê e para quem que eu estou fazendo isso. Não adianta eu ter todo um cuidado imenso de preservação física das coisas se eu não consigo fazer com que ninguém conheça aquilo. Né? E quando eu falo ninguém, eu estou falando a sociedade, que, de novo, é a razão de ser das nossas instituições de memória. Também acho que a gente precisa de um pouco mais de representatividade feminina, principalmente nas áreas de TI. No meu trabalho com arte mais feminismo na Wikipédia, eu percebo muitas vezes que as mulheres, garotas, vêm conversar comigo e elas dizem que muitas vezes se sentem incomodadas de não terem uma mulher na outra ponta com quem elas possam falar. Né? Sempre acaba tendo uma postura um pouco receosa de chegar num técnico de TI da instituição e ficar com aquele receio de falar bobagem. Né? É claro que o fato de ter uma mulher na outra ponta não significa que as coisas vão fluir maravilhosamente bem, porque aí são outras questões que estão em jogo. Mas acho, sim, gostaria de ver esse cenário modificado, de ter mais mulheres atuando na área de tecnologia da informação, para que a gente tenha essa representatividade, porque, afinal, representatividade importa. A gente também tem que pensar no acesso aberto como prioridade. É claro que, quando a gente fala de todas essas questões e oportunidades, a gente sempre também vai levar em consideração que as nossas instituições aqui no Brasil estão sempre apagando incêndio. Né? A gente está tentando evitar que o telhado caia e fazer com que a porta da instituição se abra todos os dias para que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente está fazendo. No meio disso tudo, é importante pensar no acesso como uma prioridade. Por mais que a gente pense, poxa, é difícil, implica em tanta coisa, eu não tenho tempo, eu não tenho gente, eu não tenho dinheiro, eu ainda acho que, se a gente conseguir cavocar ali, no nosso dia a dia, 5 minutos que seja, para a gente planejar curto, médio e longo prazo, em termos de acesso, a gente só tem a ganhar com isso. Né? Então, o acesso ainda é uma questão a ser tratada como mais prioridade estratégica dentro do planejamento das nossas instituições. E, por último, uma questão de sustentabilidade. Né?
Muitas vezes eu tenho a oportunidade de participar de eventos que falam de Open Glam, falam de tecnologias, etc. E eu vejo o quanto a gente ainda, às vezes, está, em termos de América do Sul, né, precisando de um diálogo mais regional a respeito dessas questões, né? Quer dizer, se a gente tem todas essas tecnologias e padrões e etc. à nossa disposição, como é que a gente poderia sulear isso? Como é que a gente poderia adaptar isso à nossa necessidade, às nossas realidades, né? Que são realidades, às vezes, que não implicam só em eu discutir se o software faz isso ou aquilo, implica em saber se eu tenho gente que sabe operar o software. Né? Então, são outras... Muitas vezes eu percebo que, nessas discussões com colegas de outros territórios, digamos assim, eu percebo que a gente tem questões que são questões nossas e que valeriam a pena ser exploradas, né? De forma a pensar até na sustentabilidade do uso dessas tecnologias e padrões, e etc., incluindo aqui também os padrões que a gente pode utilizar para abrir as nossas coleções nesse mundo web. Né? Então, são esses alguns desafios que eu imagino que a gente ainda tem. Encerro a minha fala. Muito obrigada. Vamos, então, à sessão de perguntas. Já temos uma aqui na frente. Pia, por favor. Juliana, parabéns pela sua apresentação. Muito bom entrar sempre em contato com o que você faz. Só um comentário em relação à representatividade de mulheres na área de TI. Na minha geração, na área de banco de dados, era 1 para 1 entre mulheres e homens. É verdade. E esse número caiu drasticamente, as mulheres recuaram. E uma explicação que eu ouvi ao estudo sobre isso, de uma especialista nesse assunto, né, da representatividade das mulheres nas áreas de ciências, diz que a pouca, digamos, a baixa taxa de sucesso das mulheres que enveredaram pela área de TI fez com que muitas delas mudassem de rumo, e isso explica, talvez, hoje um pouco essa redução. Basicamente, um comentário. Mais alguma pergunta ou observação? Sim. Oi, Juliana, tudo bem? Eu conheço você do ano passado, da Humanidades Digitais. Ah, legal. Foi muito bom a sua apresentação, como foi ano passado. Eu queria saber de você, você mostrou ali os índices, que ainda são baixos. Na sua opinião, qual seria a maior resistência entre as galerias, museus, arquivos e bibliotecas? As quatro, assim, a resistência é em comum para as quatro, ou alguma, tipo, museu, eu não vou disponibilizar porque vai baixar a visita, ou a expectativa, quando ele vir aqui e ver pessoalmente, pode diminuir? É a mesma resistência entre os quatro tipos de instituição? Ou cada uma tem, ou você não vê resistência? Como que é isso para você? Vou começar pela sua pergunta, então. Eu conheço mais a área de museus, claro, né? E o que eu percebo é que, em relação às outras instituições, por exemplo, o caso dos arquivos, eu vejo muito que os arquivos eles têm como essa prerrogativa disponibilizar esse material, porque atendem muito os pesquisadores, né? Estão ali todo dia lidando com aquele fazer que demanda liberação, né? Então, se a gente for olhar os índices, a gente até percebe que entre arquivos, bibliotecas e museus, os arquivos são as instituições que mais conseguem digitalizar e mais liberam essa digitalização para o público, né? Não entendem que a digitalização é só uma ferramenta de preservação interna, digamos assim. Agora, no caso dos museus, o que eu vejo muitas vezes é uma questão de medo de perder o controle, né? Tem uma questão de desconhecimento da coleção, que aí é um fator concreto, quer dizer, eu olho para a minha coleção e não sei o que está em domínio público ou não, principalmente em termos de fotografia, por exemplo, né?
Fica muito difícil, às vezes, precisar. Mas, tirando esses casos que são situações concretas em que a instituição não sabe o que ela, de fato, pode ou não colocar, eu vejo muito uma questão de medo. Medo de perder o controle, medo do que as pessoas vão fazer com aquilo, medo de perder a qualidade do trabalho, porque a instituição museológica é uma instituição de liberação de conteúdo com alta qualidade, enfim. E o que eu penso disso é o seguinte: a instituição museológica, ela é, de fato, uma instituição que ela ainda existe para isso, né, para produzir conhecimento com alta qualidade, mas não significa que ela é a única voz, né? As instituições museológicas, elas precisam se abrir ao diálogo, e se abrir ao diálogo significa também abrir as suas coleções. Porque, e aí é uma questão muito engraçada entre aspas, né? Para não dizer outra coisa, que quando uma instituição, muitas vezes, se recusa a sequer pensar sobre isso, porque eu sei que não é um processo fácil, né? Eu falei aqui, e sei que não é assim do dia para a noite que a gente resolve, vamos abrir nossa coleção e agora vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, abrir coleções é pensar numa série de desdobramentos que às vezes são complexos. Mas, muitas vezes, quando as instituições se recusam até a pensar sobre isso, a discutir internamente sobre isso, a gente vai ver que, muitas vezes, as imagens que elas disponibilizam, sem possibilidade para download, já vão estar espalhadas em diferentes lugares da internet, né? Porque a gente sabe que as pessoas são capazes de raspar sites. E aí, quando elas fazem isso, elas vão conseguir as imagens e vão reutilizar isso em diferentes lugares. Não estou defendendo essa prática, mas estou dizendo que, assim, é um movimento que acontece independente das instituições. E eu penso o seguinte: ou a gente pega na mão e fala, vamos caminhar juntos, e vamos ver o que é possível fazer para equilibrar essa rapidez, ou a gente fica para trás. Então, acho que, em termos de instituição museológica, essa resistência, muitas vezes, vem de uma postura profissional mesmo, que está muito calcada ainda numa tradição, muito preocupada no controle, na segurança, que são coisas importantes, mas que hoje já são acompanhadas de outra série de preocupações também, né? Não sei se eu consegui te responder. E, em relação ao seu comentário, Rosana, é de fato isso, né? Se a gente olha a história da tecnologia da informação, a gente percebe o quanto as mulheres eram presentes, né? E o quanto isso veio se modificando ao longo dos anos, né? Principalmente com o maior aumento da informatização, né? Quanto mais máquina sendo utilizada, muitas vezes menos mulheres aparecendo no campo. E é interessante porque, fazendo uma analogia, entre aspas, digamos assim, com o universo de pessoas que editam a Wikipédia, né, foi feita uma pesquisa em 2011 em que a Fundação Wikimedia identificou que menos de 10% dos seus editores são mulheres. É um número muito baixo, né? E qual é o perfil dessas pessoas que editam? São homens brancos de nível universitário, jovens. Então, assim, e ela tentou ir atrás para conseguir identificar as razões pelas quais as mulheres não se propunham a editar a Wikipédia, né? E aí as razões foram várias. Claro que isso foi uma pesquisa de 2011, a gente já está falando aí de um gap de tempo significativo, mas dentre os motivos estavam a dificuldade de conciliar diferentes tarefas, quer dizer, muitas vezes esse ambiente exige que você pare, tenha um tempo, e a gente sabe que muitas vezes a nossa jornada é dupla, tripla, enfim. Um desejo de se afastar de qualquer tipo de ambiente de conflito agressivo ou de uma competitividade exagerada, né? Então, assim, a gente consegue perceber que existem aí pontos de conexão com a própria realidade. E, às vezes, uma dificuldade de entender que a área de tecnologia também é para mulheres. Não só, mas também, né? Então, acho que acontece essa sinergia, digamos assim, entre esse universo da Wikipédia e o que a gente vê hoje na TI, de modo geral. Bem, infelizmente não temos mais tempo para perguntas. Se tiverem alguma, podem encaminhar no eventos@memoriadeleletricidade.com.br. Agradecemos sua participação. Novamente, obrigado. E nós